Dragões são algumas das criaturas mais famosas da cultura pop. Eles estão em séries, filmes, games, livros, com vários tipos de representação diferentes. O dragão é uma criatura lendária que aparece em várias culturas ao redor do mundo, e a representação dele pode variar bastante de acordo com a origem. Eu sou a Mikan, esse é o Quirk, e hoje eu vou falar sobre os dragões da cultura pop e quais deles são os mais icônicos e amados. Os primeiros relatos de dragões nas crenças populares fazem eles parecerem com cobras gigantes. Eles aparecem, por exemplo, na mitologia do Antigo Oriente e na arte e na literatura da Mesopotâmia. E os traços físicos dos dragões nessas representações costumam parecer com aves, felinos e até serpentes. Mas entre as representações de dragões nas histórias de ficção, existe uma diferença bem grande entre os dragões ocidentais e os dragões orientais. Então vamos ver quais são as diferenças entre eles. Os dragões ocidentais podem ter surgido a partir de imagens de cobras, felinos grandes e aves de rapina. Eles acabaram se tornando uma espécie de amálgama do medo primal que os nossos ancestrais sentiam dessas criaturas. E aí junta isso com a descoberta de fósseis de dinossauros e outros animais pré-históricos. Isso podia confundir aqueles povos antigos que poderiam pensar que aqueles animais fantásticos que eles imaginaram realmente tivessem existido. Eles costumam ser vorazes, violentos e vivem em cavernas ou lugares escondidos, normalmente guardando tesouros ou alguma princesa que precisa ser resgatada. E essa imagem dos dragões se desenvolveu mais na Europa Ocidental durante a Idade Média, e é o tipo de dragão que a gente tá mais acostumado a ver, né? O dragão europeu costuma ser uma criatura que é grande, cospe fogo, e costuma ser parecida com um lagarto, repleta de escamas e tudo mais, mas com a adição de asas parecidas com as de um morcego. Além das asas e de uma cauda comprida, eles podem ter 2 ou 4 patas. E eu já tô prevendo os comentários dizendo que se tem só 2 asas e 2 patas, é um wyvern e não um dragão, né? E sim, eu sei que essa distinção existe em várias histórias, mas para facilitar as coisas por aqui, eu vou chamar todos eles de dragão, tudo bem? Normalmente os dragões são retratados na história como monstros a serem enfrentados, como algum obstáculo pelo qual o herói vai ter que passar, ou algum símbolo do mal que tem que ser derrotado. E existem algumas representações bem variadas. Alguns dos dragões, por exemplo, não são maus, outros têm mais poderes, outros têm um sangue com propriedades mágicas, por exemplo. Inclusive, tem referências a esses seres na própria Bíblia. No livro do Apocalipse de São João, o diabo é descrito como, abre aspas, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Fecha aspas. Na mitologia grega, os dragões costumavam guardar tesouros. Um exemplo é o Ladão, um dragão de 100 cabeças que aparece na história dos 12 trabalhos de Hércules. Outra referência bem conhecida de um dragão ocidental é na história de São Jorge. Na história, ele derrota um dragão e acaba salvando uma vila. E é claro que esse tipo de dragão aparece muito na cultura pop, né? Tá cheio de histórias por aí sobre dragões que roubam tesouros e guardam esses tesouros, ou sequestram princesas e as guardam numa torre e precisam ser derrotados. Um dos exemplos mais lembrados é o Smaug, o principal vilão de O Hobbit, a história do Tolkien, publicada em 1937, que foi adaptada no cinema para 3 filmes. Na história, o Smaug invade o reino de Erebor para roubar toda a fortuna dos anões. Então, um grupo de 13 anões se reúne para tentar recuperar esse tesouro, ajudados pelo Gandalf e pelo Bilbo. E o corpo todo do Smaug era protegido por escamas muito duras, então a única maneira de derrotar ele foi acertar uma flecha no ponto exato em que ele não tinha essa proteção. Era só o espaço de uma escaminha e conseguiram acertar lá. Assim como é comum nos dragões ocidentais, o Smaug tem essa aparência mais de lagarto, com escamas e tudo mais. Tem 4 patas e também tem 2 asas que parecem asas de morcego. E a representação dele é muito clássica dos dragões ocidentais também. Ele é o vilão da história, ele fica enfurnado em uma caverna, tudo bem que é uma espécie de caverna, ele tá dentro de uma montanha, né? Mas ele tá com um tesouro ali, e ele é super agressivo quando os heróis tentam recuperar esse tesouro, tentam invadir o espaço dele. Ah, e no cinema ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Outro dragão que ocupa o papel de vilão é Tiamat, de Caverna do Dragão. No RPG Dungeons & Dragons, Tiamat é a deusa de todos os dragões cromáticos, e aparece mais ainda na animação Caverna do Dragão. Ela é um dragão com 5 cabeças, cada uma de uma cor e com um poder específico.
E a Tiamat aparece como um dos vilões que os heróis da história têm que derrotar, mas ela é muito poderosa, tão poderosa que o principal antagonista da história, o Vingador, tem medo dela. Fogo, ácido, gás venenoso, raio e gelo. Esses são os feitiços que podem ser atirados pelas cabeças da Tiamat. Além disso, ela tem as características clássicas de um dragão ocidental, assim como Smaug, e assim como ele também, ela é vista como um inimigo a ser derrotado na história. Mas não é toda a história que representa um dragão como um inimigo. Mas nem todas as representações de dragões ocidentais seguem esse estilo. Como Treinar o Seu Dragão, da DreamWorks, tem um dos dragões mais fofos da cultura pop, o Banguela. O Banguela é um Fúria da Noite, a espécie mais rara, rápida e inteligente do universo dessa história. Ele tem escamas pretas cobrindo todo o seu corpo, além de 4 patas e 2 asas. Ao contrário dos dragões que a gente viu até agora, ele tem um humor bem brincalhão, e em vez de ser um inimigo da história, ele é um amigo, um aliado pro Soluço, o protagonista desses filmes. Ele tá nessa lista muito mais pelas características físicas do que pela personalidade dele. As características são bastante de dragão ocidental, mas a personalidade nem tanto assim. Outra representação de dragão que foge muito do que a gente espera é a Dragoa de Shrek. E sim, o nome dela é Dragão mesmo. Ela começa a história como antagonista, guardando a princesa Fiona no castelo, mas depois acaba ajudando o Shrek e se torna o interesse romântico do burro. Isso já é uma baita quebra de estereótipos dos dragões ocidentais, né? Porque ela deixa de ser antagonista e se torna aliada. E faz total sentido dentro do universo de Shrek, já que Shrek é uma história que é feita para quebrar esses estereótipos das histórias de contos de fadas. Tem também aqueles dragões que têm uma forma humana, ou melhor, uma forma de bruxa má. A Malévola é uma das vilões mais icônicas da Disney, e ela é a bruxa que amaldiçoa a Aurora para que ela se torne a Bela Adormecida e só possa despertar depois de ser beijada por um príncipe. No filme live action de 2014, a personagem é interpretada pela Angelina Jolie, e a gente conhece uma versão mais humanizada dela e começa a entender mais as suas ações. Mas uma das características mais marcantes dela é que ela pode se transformar em um dragão. Ela vira um dragão preto e roxo que cospe fogo contra os inimigos. Inclusive, o príncipe precisa derrotá-la para conseguir salvar a Bela Adormecida. Então, ela entra muito, assim como o Tiamat e o Smaug, nesse papel do dragão ocidental que precisa ser derrotado para que a história chegue ao seu fim. E tem vários outros dragões que as pessoas sempre se lembram na cultura pop. Um bom exemplo são Drogon, Rhaegal e Viserion, os dragões de Game of Thrones. Eles são criaturas selvagens, mas eles obedecem a Daenerys Targaryen. Eles sempre cospem fogo quando ela diz a palavra Dracarys. Apesar de cada um deles ter uma cor e personalidade diferente, fisicamente eles se encaixam no modelo do dragão ocidental. Eles até poderiam ser considerados wyverns, já que eles têm 2 patas e 2 asas, em vez de ter 4 patas e 2 asas. E o dragão é uma das criaturas mais temidas de Game of Thrones, uma das mais poderosas também. Não é à toa que o símbolo da casa Targaryen é um dragão de 3 cabeças. E quem não se lembra da Norberta de Harry Potter? Lembra que o Hagrid chocou aquele ovo na sua cabana e nasceu um dragão super fofinho, mas que também podia ser muito perigoso? E isso, infelizmente, fez com que ele tivesse que dar esse bebê dragão pro Carlinhos Weasley, que trabalhava com dragões na Romênia. E também não dá pra esquecer do Draco, de Coração de Dragão, que é muito leal e tá sempre disposto a ajudar os seus amigos, bem diferente do que a gente viu dos outros dragões ocidentais, que costumam ser mais perigosos e assustadores. E é claro, também tem o Zoc, o dragão dos Herculoides, da Hanna-Barbera, e o Lockheed, o companheiro alienígena da Lince Negra em X-Men. Também existem muitas representações dos dragões orientais, e eles têm muitas diferenças quando a gente compara com os ocidentais. Fisicamente, eles costumam ser representados como serpentes de 4 pernas. A cabeça costuma ser parecida com a de um camelo, só que com chifres, e eles também têm bigodes. Ao contrário dos dragões ocidentais, eles não costumam guardar tesouros ou serem representados como maus. Na verdade, eles costumam ser retratados de uma maneira bem mais simpática. Eles são dragões conhecidos por serem gentis com os humanos, mas isso não quer dizer que eles não vão se proteger se forem atacados, né? E eles podem conceder desejos, são considerados seres sábios, guias até, e tem alguns casos que eles são até considerados como deuses. Em algumas culturas do leste asiático, o dragão é considerado um símbolo de poder, de força e de boa sorte para as pessoas que são dignas. Até na China imperial, o imperador costumava usar o dragão como símbolo do seu poder.
Um dos dragões orientais mais icônicos é o Haku, de A Viagem de Chihiro, e ele também é um dragão que tem uma forma humana, que aparenta ter por volta de uns 12 anos de idade. No filme a gente também descobre que ele é um ser espiritual. Quando o Haku se transforma em dragão, ele vira uma espécie de serpente branca com uma juba verde. E no filme ele é aprendiz da Yubaba, né? E com isso ele faz vários serviços para ela, voando pelo reino espiritual. Uma coisa muito interessante da representação do Haku é que ele não é colocado como um antagonista para Chihiro, nem como o vilão da história, como seria o caso de um dragão ocidental. O papel do Haku é bem mais ambíguo, e na verdade, em relação a Chihiro, ele é bem como um aliado, um guia, que vai tentar ajudar a Chihiro a resgatar os pais dela. Outro dragão oriental que as pessoas costumam se lembrar bastante é o Shenlong. Sim, aquele mesmo das esferas do dragão de Dragon Ball. O Shenlong é um ser mágico da franquia. Ele é um dragão em forma de serpente verde, super longa, e só aparece quando as pessoas reúnem as esferas do dragão para poder invocá-lo. E aqui tem outra característica dos dragões orientais, o poder de conceder desejos. E isso é muito importante na história de Dragon Ball, né? O Shenlong, além de conceder esses desejos, ele também pode dar conselhos, pode dizer se aquele desejo é possível ou não, por exemplo. E o Shenlong não é nem um pouco agressivo ou hostil se ele não tiver motivo. Normalmente ele fica lá esperando você fazer o seu pedido. O que acontece é que às vezes ele fica um pouco impaciente, ou se a pessoa faz algum pedido que ele considera fútil, ele fica bem irritado. E quem consegue se esquecer do dragão mais amado da Disney, o Mushu? E o Mushu é uma das representações mais clássicas de um dragão oriental. Mesmo ele sendo pequeno, as características físicas estão ali, e ele atua como um guardião da família Fa. Na verdade, atuava, porque ele teve um problema numa missão e acabou destituído do seu posto. Então, quando a Mulan começa a sua aventura, o Mushu tá tentando recuperar esse posto de guardião, e é ele que tenta ajudar a Mulan a se passar por homem pra lutar no exército chinês. Aqui, ele assume um papel de conselheiro e guia, mesmo que às vezes ele mais atrapalhe do que ajude, né? E assim, tirando a parte cômica, o papel do Mushu aqui é ajudar a Mulan nos tempos de guerra, que é o papel dos dragões orientais mais sábios. Além desses exemplos, a gente também tem o Falkor, um dragão da sorte e um dos principais personagens de A História Sem Fim. E não, ele não é um cachorro gigante. Ele é um dragão comprido e branco, muito sábio, otimista e amigável. Ele vive dando conselhos pros outros e ajudando os amigos. Inclusive, ele não gosta nada de ficar sozinho. Na Marvel, além do Lockheed, que eu já citei aqui, tem o Shou-Lao, das histórias do Punho de Ferro. Nas histórias, todo mundo que quer se tornar Punho de Ferro tem que primeiro vencer o desafio de derrotar o Shou-Lao e absorver uma parte do poder dele. E ainda falando de Marvel, a gente tem o Fin Fang Foom, que eu acho o melhor nome possível. Ele é um personagem que é um dragão que consegue mudar de forma. Então, em vez da gente ter um humano que consegue se transformar em um dragão, a gente tem um dragão que consegue assumir a forma humana. E além desses exemplos, também é legal falar de dragões que misturam elementos do ocidental e do oriental. Os fãs de Kaiju vão se lembrar do Rei Ghidorah, o dragão de 3 cabeças. Ele é um dragão alienígena que enfrenta o Godzilla no filme Godzilla, o Rei dos Monstros. E uma curiosidade, a palavra Ghidorah seria uma adaptação da pronúncia russa para a palavra Hydra. Fisicamente, ele se parece muito mais com um lagarto do que com uma serpente, então ele pende muito mais pro lado do dragão ocidental. Além disso, ele não é visto como um guia espiritual nem nada. Ele costuma ser visto mais como uma entidade do mal, por isso ele também se aproxima mais dos dragões ocidentais do que dos orientais. Inclusive, em alguns momentos, o Ghidorah ataca os humanos sem nem mesmo ter sido provocado. Mesmo com essas características que lembram mais um dragão ocidental, o diretor do filme Godzilla, o Rei dos Monstros, o Mike Dougherty, disse que nas pesquisas de referências, eles tentaram manter bastante a referência aos dragões orientais e evitar um pouco dos dragões ocidentais. Abre aspas. Você não pode ter Ghidorah sem as 2 caudas e as 3 cabeças. Ele precisa ter a quantidade certa de chifres e as asas têm uma forma muito distinta. Ele não é um dragão ocidental tradicional. Então essas foram ordens desde o início. Não queremos que se pareça com os dragões de Game of Thrones. Fecha aspas. Como deu pra ver no vídeo, existem muitos tipos de dragão na ficção, tem muitas representações diferentes possíveis, e eu queria que você colocasse aqui nos comentários qual é o seu dragão preferido da cultura pop.
Antes de ir, dá uma olhada aqui na descrição, porque tem links para os episódios anteriores do Quirk. E não se esquece de se inscrever aqui no canal para você receber todos os próximos vídeos do YouTube da TNT. Um beijo e até o próximo Quirk. Tchau, tchau!